Fala galera, meu nome é Everton Furtado e este é o Pilha de Descartes, um projeto idealizado pela Geekside Shop com o apoio da Mype Cards, a melhor plataforma de compra e venda de cards e outros produtos do Brasil. Lá você encontra diferentes tipos de card games, é a minha plataforma preferida. Bom, mas antes que você se pergunte o que seria pilha de descartes, eu tenho certeza que você que é jogador já está familiarizado com esse termo. Mas pilha de descartes, deixe-me explicar. É um projeto onde iremos resgatar vários tipos de card games que foram esquecidos, foram descontinuados. Eu tenho certeza que você pode ter algum deles aí numa gaveta escondida, numa caixa de sapato, aonde talvez você nunca teve oportunidade de jogar, nunca encontrou players para poder fazer uma partida, você nunca entendeu as regras. A cada vídeo nós vamos resgatar um card game aonde não é mais jogado. Ele praticamente foi esquecido, foi descontinuado, exceto por alguns grupos aí no Facebook, no WhatsApp, onde você encontra alguns poucos players. O objetivo desse vídeo é reunir cada vez mais jogadores de card games que estão esquecidos, pois eu tenho certeza que em vários cantos do Brasil a gente tem players. Nós temos players aí que estão esperando para poder encontrar alguém que entenda desses card games. Eu, particularmente, sou um grande fã de card games que foram descontinuados. Jogo muitos deles, então a ideia é a gente poder trazer para vocês de uma forma clara, onde vocês também consigam ter um acesso às regras, a a jogabilidade desses card games que são muito bons, tão bons quanto os que são jogados atualmente. Bom, e para a gente inaugurar então o nosso canal, a gente inaugurar esse projeto, eu gostaria de falar de um card game que ele é excelente, é um card game excepcional. Eu particularmente sou muito fã desse card game. Ele foi descontinuado, tá? E depois de um tempo, hoje, atualmente, no ano 2020, 2019, 2020, ele começou a ter uma movimentação na Europa. Um pessoal na Europa começou a fazer uma movimentação e esse card game voltou à ativa. Ele não foi continuado. Hoje não tem nenhuma empresa que pegou ele e resolveu continuar esse jogo, mas os grupos no Facebook, em WhatsApp, enfim, as comunidades nas mídias sociais resgataram esse card game e hoje ele é novamente bastante jogado. Eu gostaria de falar para vocês do Harry Potter Trading Card Game, ou seja, né, a história do bruxinho de Hogwarts. Ele também teve a sua versão colocada nos card games. E o jogo é excelente, é um jogo extremamente fácil, é um jogo produzido em 2001 pela Wizards of the Coast, ou seja, a mesma que produz o Magic. Foi produzido em 2001, eu lembro que o meu primeiro contato com esse card game foi numa data um pouco triste, pois eu lembro que a primeira vez que eu fui comprar um deck de Harry Potter, eu e um amigo meu, estávamos numa loja em Curitiba fazendo a compra desse card game e naquele momento nós recebemos a notícia de que as Torres Gêmeas estavam sendo atacadas. Então, uma data um pouco triste, mas eu lembro, essa data me marcou justamente por esse fator. Então eu comecei teoricamente a jogar Harry Potter em 11 de setembro de 2001. Bom, vamos falar um pouquinho desse jogo. Em seguida eu vou começar a explicar os tipos de cards, tá? É um jogo extremamente fácil, como eu falei. A sua primeira coleção teve uma versão em português, as outras já não tiveram, foram todas em inglês, mas são cards extremamente fáceis de se entender e a sua jogabilidade é muito compreensível. São partidas rápidas e aonde você consegue entender, em apenas uma ou duas partidas você consegue entender todas as suas regras. É um jogo extremamente divertido e que vale a pena a gente poder abordar ele aqui no nosso primeiro vídeo
desse projeto chamado Pilha de Descartes. Vamos entender então um pouquinho os tipos de cards que este card game contém. Vamos lá! Bom, para que a gente comece a entender um pouquinho sobre os tipos de cards de Harry Potter Trading Card Game, a gente tem que entender que este card game funciona com base em ações, ou seja, cada jogador a cada turno possui 2 ações. Para você poder usar as cartas, você tem que usar essas ações, tá? Bom, primeiro tipo de card que a gente tem que começar a analisar, personagens. Ou seja, esse tipo de card são cards que você necessita iniciar o jogo, ou seja, cada deck contém 60 cartas, não pode ter mais nem menos. E um bruxo inicial, tá? Ou seja, um personagem. Ele precisa ser do tipo bruxo, existem personagens que não são bruxos. Ou seja, o teu deck precisa iniciar com um personagem bruxo, tá? Ah, mas eu posso ter outros personagens? É claro que pode, porém, para cada bruxo que você baixa no seu turno, ele exige 2 ações. Como vocês podem ver na tela, os cards de bruxo contêm algumas habilidades que ela pode desencadear durante o jogo ou você pode usá-las. Algumas permitem que você use apenas uma vez por ação, ou usar uma habilidade que permita que você use as suas 2 ações para que aquela habilidade tenha efeito. São cards de grande sinergia, mas a gente tem um sacrifício maior, pois para poder baixar elas em jogo a gente precisa de 2 ações. Outro tipo de card que é muito legal para quem joga com deck de quadribol seria uma carta de match. Esse tipo de carta exige apenas uma ação para que você jogue e ele vem com 2 detalhes, como você pode ver na tela, vocês podem ver aí na tela. Ou seja, ele tem esse card de match, né? Esse card de disputa, ele tem um prêmio, né? E quando você baixa esse card em jogo, o primeiro jogador que conseguir completar, né? Nós temos um campo chamado ali to win, ou seja, para vencer, né? O primeiro jogador que conseguir vencer essa disputa, esse match, ganha o prêmio informado na carta. É um card muito legal, muito usado para combos em decks de quadribol, muito válido também. Uma carta que é muito interessante também são as cartas de item. São cards que custam uma ação para baixar e elas ficam em jogo, né? Até que alguma outra carta force o jogador a descartar, ou caso o jogador consiga destruir esse item, enfim. São cards que permanecem em campo de batalha e eles também lhe fornecem alguma habilidade extra. Nós temos as cartas de Spell, né? Também cards que na primeira coleção foram traduzidas como encantamento. São cards onde você joga eles e já descarta. Ou seja, né, você paga o custo dele, ele tem a sua habilidade, depois que a habilidade tomou o seu efeito, você pode descartá-la. Outro card que é muito legal e que a gente tem que prestar uma atenção maior são os cards de aventura, Adventure. Ou seja, são cards que eles possuem um efeito e o teu oponente tem que resolver esse efeito. Ele é obrigado a resolver? Não, mas enquanto ele não resolver, esse card não sai do campo, a menos que ele use alguma spell, né, para poder retirar. Mas por vias legais ele tem que resolver essa aventura para poder retirar esse card de jogo. E assim que ele resolve essa aventura, ele ganha uma recompensa também. Porém, cards de aventura, assim como o personagem, exigem 2 ações para que você possa baixá-las, ok? Lembre-se sempre disso. Temos as cartas de localização, location, também são cartas um pouco semelhantes às de item, porém elas fornecem uma habilidade enquanto em jogo, né? A gente tem que prestar sempre atenção no que a habilidade diz, pois na maioria das vezes as habilidades podem se aplicar a ambos jogadores. Custa uma ação para poder baixar também. É um card interessante que auxilia bastante durante as partidas.
Temos as cartas de criaturas também, ou seja, cards que auxiliam o jogador a poder causar dano no oponente, né? Nem sempre você vai depender de mágicas para poder causar dano no seu oponente. Então nós temos também as cartas de criaturas, como vocês podem ver na tela, são cards que exigem apenas uma ação e algumas criaturas exigem também, elas têm algumas exigências extras. Muitas vezes você tem que descartar alguma carta para poder baixar, enfim, aí depende da criatura, né? E a carta básica, né? Ou seja, sem ela fica difícil a gente jogar o jogo, são as cartas de lições. Para quem é familiarizado com Magic the Gathering, elas são semelhantes aos terrenos. Tá? A gente precisa de cards de lições para poder baixar uma carta. Logo em seguida nós vamos fazer um gameplay mostrando como funciona uma partida de Harry Potter Trading Card Game. E aí vocês vão conseguir entender certinho como é que funciona esse processo das lições, o custo para você poder usar, baixar uma criatura em campo, para você poder usar uma mágica, para você poder baixar um outro personagem, uma aventura. Então fique ligado que a gente vai trazer em breve o nosso gameplay. Bom pessoal, agora que todos nós conhecemos os tipos de cartas que Harry Potter Trade Card Game tem, é interessante que a gente conheça também não só além dos tipos de cartas, mas as coleções que foram lançadas, né? Em 2001, quando o jogo foi introduzido, Harry Potter Trade Card Game trouxe um total de 116 cartas na sua primeira coleção, né? A coleção básica, também conhecido como Base Set, né? Muitos jogadores costumam chamar essa coleção de Base Set, do inglês, né? Coleção básica. Enfim, e logo após surgiu também, né, mais 4 expansões, né? Digamos que 4 conjuntos de expansões foram introduzidas para poder dar uma variada no jogo e também dar uma expandida na disponibilidade das cartas, né? As 3 primeiras expansões, que consistem em 80 cartas e mais 30 cartas raras holográficas, são o Quidditch Cup, né, que é a Copa de Quadribol, esse lançado em novembro de 2001. Também foi lançado em março de 2002 o Beco Diagonal. E em junho de 2002 foi lançado também o Aventuras em Hogwarts. Então essas foram as 3 expansões que lançaram logo ali, né? E diferenças notáveis já nessas expansões inclui inclusive a adição do tipo de lição quadribol, né? Que foi adicionada ali na coleção Copa Quadribol, e cartas de locais também, né, as famosas locations, como explicado anteriormente, foram introduzidas na expansão do Beco Diagonal. E teve uma gama aí uma gama muito maior, né, de cartas de aventuras na expansão Aventuras em Hogwarts. E a 4ª e última expansão, né, que se chama a Câmara Secreta, é a queridinha dos jogadores, né? A maioria dos jogadores gostam muito dessa coleção. Ela já é uma coleção que consiste em 140 cartas, mais 55 de cartas raras holográficas. Essa já foi lançada em outubro de 2002 e essa veio ser a última expansão, né? E todas baseadas, ou grande parte pelo menos, baseadas no livro da Câmara Secreta, né? Enquanto todas as outras cartas anteriores eram bem baseadas no livro da Pedra Filosofal. Então, né, apenas dando uma passada nesse conjunto de cartas, né, na coleção dos cards do Harry Potter TCG, né, desde da sua concepção ali de 2001 até 2003, o jogo se tornou popular, né, entre as várias faixas etárias, né, e várias ligas do jogo foram formadas. Inclusive, após lançar a última expansão em 2003, a Wizard of the Coast, né, que é a produtora ali do jogo, decidiu não continuar, né? Optou por descontinuar o jogo, né? E até hoje tem vários rumores, né? Mas ela nunca deu uma explicação aberta ao público, né, sobre essa decisão. Beleza, pessoal? Então já sabemos um pouquinho mais também das coleções de Harry Potter TCG.
galera, eu trouxe uma pessoa aqui para poder fazer o gameplay comigo, é a Roberta. Tudo bem, Roberta? Tudo bom, Everton? Beleza. Então olha só, pessoal, então agora a gente vai pro gameplay. A Roberta já jogou uma ou duas vezes, né, só? Foi poucas vezes, mas como você tinha dito anteriormente, é um jogo muito fácil, então já deu pra ter uma boa ideia de como se joga. Legal, então, a gente montou dois decks bem básicos, na verdade eu montei dois decks bem básicos para que fique fácil a compreensão. Obviamente, Harry Potter Trading Card Games, você consegue montar decks competitivos, decks bem apelões. Mas a ideia é montar algo mais simples para que vocês consigam entender a mecânica. E posteriormente, vocês mesmos podem conseguir desenvolver uma técnica, uma estratégia melhor, né? Conforme vocês forem adquirindo os cards, para que vocês... deixem o baralho, o deck de vocês do gosto de vocês, né? Mas a ideia é a diversão. O card game é ótimo. Você gostou dele? Sim, gostou? Bem divertido. Legal. Bom, pessoal, vamos lá então? Bora? Pronto pra batalha? Vamos ver então vamos lá, vamos ver como é que vai ser então. Bom, pessoal, então vamos lá. Vamos demonstrar para vocês aí como é que funciona o gameplay. A jogabilidade do Harry Potter Trading Card Game, tá? Lembrando que cada deck tem que ter 60 cartas e um personagem inicial, tá? Detalhe que o personagem ele tem que ser bruxo, não pode ser um personagem qualquer, ele necessita ser um personagem bruxo, ok? Vamos lá então. Então, embaralhamos, passamos o deck para o nosso oponente cortar. E a gente já vamos estar prontos para iniciar. Vamos só ver quem começa. Maior. 16. Beleza, então você começa. Compramos 7 cartas. Lembrando que no Harry Potter não tem limite de mão, então você pode ter quantas cartas você quiser, mas a mão inicial é apenas 7. E no Harry Potter a gente inicia o jogo comprando, tá? Então, vamos lá, a Roberta vai começar. Pode começar, Roberta. Compro um card, tenho 2 ações. Sim, antes da gente começar, né, vamos explicar os nossos bruxos, né? Então, eu estou jogando com o Dumbledore, e ele diz o quê? Que quando eu tiver 4 lições em campo, todas as minhas mágicas de custo 6 ou mais custam 2 a menos para poder utilizar. O meu é Harry Potter, que toda vez que eu usar uma ação para comprar um card, eu posso comprar 2 cards ao invés de um. Perfeito. Vai lá então, começa o jogo. Já comprei um card. Minha primeira ação eu vou usar para baixar uma lição de feitiços. E a segunda ação eu vou usar para baixar uma lição de trato das criaturas mágicas. Perfeito. Passei meu turno. Então vamos lá. Compro um card. Primeira ação, uma lição de quadribol. Segunda ação, uma lição de feitiços. Passei o turno. Compro um card. Como primeira ação, vou baixar uma lição. E a segunda ação, vou baixar um item, uma varinha. A varinha emprestada, né? Isso. Ela te dá mais 2 lições de feitiços, né? Perfeito. Passou? Passei o turno. Compro um card. Primeira ação, vou dar um Searching for the Snitch. Eu procuro no meu deck por uma carta de lição de quadribol ou um card que exija quadribol, tá? Então, a minha segunda ação, vou baixar a lição de quadribol que eu fui buscar. Passei o turno. Compro um card. Primeira ação, vou usar para baixar uma lição. Então, como eu tô com 6, eu vou usar a segunda para baixar uma criatura. Uma criatura, esse é um lobo, ele dá dano ao oponente de 3 pontos e ele tem saúde de 3. Pessoal, como é que eu baixei? Como é que eu tô baixando as coisas aqui? Cada carta, ela tem um custo e uma lição em destaque. Ou seja, eu vou ter que ter o número indicado de lições, no caso dele era 6, eu tenho 2 aqui,
3, 4, 5, 6. E pelo menos uma tem que ser do símbolo que está desenhado na carta. No caso, eu trato das criaturas mágicas, eu tenho uma, então tudo certo. Isso aí. Então, você tem que ter 6 lições e pelo menos uma tem que ser de trato de criaturas mágicas, né? Tá certo. Passou o turno, compra um card. Ai, ai. Vou dar outro Searching for the Snitch, porque não tá vindo lição para mim. Segunda ação, baixa uma lição. Né? Primeira ação eu procurei, segunda, baixei uma lição. Tá? Eu vou embaralhar aqui. Eu ia oferecer para você cortar, mas sempre oferece para tá cortado, então. Passei o turno, levo 3 do lobo. 1, 2, 3. Olha que legal. 3 lições na pilha. Vai lá. Compra um card. Eu vou usar uma ação para baixar uma lição. E a segunda ação também para baixar uma lição. Perfeito. Passei tudo. Compra um card. Primeira ação. Pulling Up, 2 de dano e compro 2 cards. Fazer dano descarte aqui. 2 cartas. Lembrando que a vida do jogo é o nosso próprio deck. Exato. Quando o deck chega no fim, o oponente que chegou ao fim perde, né? Quando comprar a última carta, pegar a última carta, acabou o jogo. Passou? Passei. Não. Quer dizer... Sim, passou, desculpa. Tá, eu dei o Pulling Up, né? 2 de dano, você já fez Sim, ali, né? Tá, beleza. Então, minha segunda ação, eu vou baixar outra lição. Passei o turno. Eu vou usar... Desculpa, né? Levo 3, né? Isso. Do lobo. Vai lá. Vou usar uma ação para baixar o trato das criaturas. Deixa eu ver aqui. O que mais que vai... A segunda ação eu vou utilizar a habilidade aqui. Vou comprar um card. Compro 2. Uhum. Passei o turno. Compro um card. Eu vou dar um bravado. Ele diz que... não, desculpa. Ele só funciona para... Bom. Não vou usar isso aqui. Vou dar um Pulling Up, 2 de dano e compro 2 cards. Lembrando, pessoal, que esse dano eu não posso defender com minha criatura, como acontece em outros card games. É isso aí. A menos que seja direto na criatura, né? Então, primeira ação, minha segunda ação eu baixei outra lição. Passei o turno. Compro um card. Primeira ação eu vou usar um encantamento, ele causa 5 pontos de dano ao oponente. Só na verdade eu tenho que levar o do... Isso, do lobo. 2, 3, agora 5. 1, 2, 3, 4, 5. Já vi que eu vou dançar. Tá feio o negócio. Na segunda ação, eu vou usar uma carta que ela é uma mágica de password. Ou seja, essa carta ela tem um nome. E no texto dela dá 3 opções de nomes, incluindo o nome da carta, que eu vou ter que falar essas opções para o meu oponente tentar adivinhar qual que é o nome da carta que está na minha mão. Eu não posso mostrar para ele. E se ele não acertar, causa 8 pontos de dano. Que legal. Então as palavras são Pour Blood, Sherbet Lemon e Waterbird. Qual dessas? Eu vou no Sherbet Lemon. Não, errou. É Waterbird. Que legal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, não, opa. 8. Desculpa. Me confundi, achei que era 10. Isso? Isso aí. Passou, né? Tá aceito. Compra um card, né? Não tem muito o que fazer, né? E... Pois é.
Pessoal, a situação tá crítica para mim aqui, realmente. Vamos lá. Primeira ação, pulling up, de novo, 2 de dano e compro 2 cartas. E a segunda, eu dou 4, um loop de loops. Né? Custo 8, tenho só 6, né? Mas o meu bruxo diminui em 2 as minhas mágicas, então é como se eu tivesse 6, né? Como se a carta fosse 6. Causa 4 de dano e eu compro 4. Eu mesmo tô me ajudando a me matar aqui. Passei o turno. Compro um card. E vou baixar mais uma lição. Opa. 1, A gente 2, vocês não esqueçam, pessoal. 3. Não esqueçam, vocês ficam ligados, né? É que o problema é que eu sou muito acostumado a jogar com... Os meus oponentes quase nunca jogam com baralho que tem trato de criaturas mágicas. Né? Então eu sempre esqueço das criaturas. Mas é isso aí. Baixou uma lição, é isso? Isso. Tá. Lição. E a segunda, eu vou baixar uma criatura, o Fluffy. Fofo. Isso, vamos salgar o negócio. O cachorro de 3 cabeças. Ele tem um texto, né? Sim. Para eu poder jogar essa carta, eu tenho que descartar dois tratos das criaturas mágicas. Ou seja, Beleza. eu posso usar esses para baixar a carta, mas depois eu tenho que descartar 2. Ele dá 12 pontos de dano e tem vida. A saúde dele é 21. Que legal. Então, ou seja, ou eu mato você no próximo turno ou eu morro, né? Porque você vai me dar 15 no próximo dano, isso se não tiver mágica na mão. Passou o turno? Passei o turno. Legal. Que legal. Acho que vai melar o negócio. Isso não é justo, cara. Não mereço perder. Eu que estou explicando esse vídeo. Eu não mereço perder. Tudo bem, acontece, né? Fazer o quê? Bom, tá. Eu vou... Na verdade, eu não tenho muito o que fazer. Isso que é o problema. Bom, tá. Eu vou causar... Vou dar um roll bind, 2 de dano e eu compro um card em você. Eu posso escolher dar na criatura, mas em você. 3, né? Eu não acredito, isso não é possível. 2 de dano. 2 de dano. Isso. Não é possível. Bom, eu vou tentar cair batendo, né? Vou dar um Spiral... não vou poder usar. Um Spiral Dive. Eu descarto um número qualquer de cartas da minha mão e eu causo aquilo de dano no oponente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mas não vai matar. O problema é que eu comprei o Defense, mas eu não tenho custo para jogar. Senão eu prevenia o próximo dano, né? 13 de dano, hein? E aí, o que dá aí? E eu descarto a minha mão. 9, 10, 11, 12. E no passe eu levo 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ferrou. É isso aí, pessoal. O fofo aí, cara, me trucidou. Não, esse bicho aí esse é monstrão. Bom, pessoal, como vocês viram, é um jogo simples, muito fácil de jogar. Claro que assim, esses decks a gente montou ele de forma bem básica, bem simples para vocês entenderem como é que funciona, né? Mas existem baralhos competitivos aí, existem baralhos aí que são bem fortes. Eu esses dias atrás aí joguei e contra um baralho aí eu levei 40 de dano numa mágica só. Nossa. O cara usou 2 ações e me deu 40 de dano. Foi o deck todo, né? Voltamos, né? Pra variar, eu
Dancei, né? Eu montei os decks e eu que dancei no negócio, né? Tentei até montar um negócio mais forte pra mim, pra ver se me dava uma ajuda, mas nem assim eu consegui ganhar. Mas como vocês puderam ver, o Harry Potter Trading Card Game é um jogo excelente. Gostou de jogar ele de novo? Aham. É legal, Isso que né? eu nem sabia jogar direito, né? Então é bem simples, bem fácil. O Harry Potter é um card game que eu vira e mexe eu jogo, eu costumo jogar com alguns colegas, a gente joga às vezes pela internet. Mas até eu tava um pouquinho enferrujado ali, esqueci às vezes do dano e tal. Mas como vocês puderam ver, é um jogo rápido, as partidas teoricamente elas são rápidas, né, Roberta? Sim, bem rápido. São decks que você consegue jogar, às vezes em uma horinha você consegue jogar 2, 3 partidas facilmente. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Esse é o primeiro vídeo, como eu tinha dito anteriormente. Esse é o primeiro vídeo do nosso canal. A nossa ideia é trazer mais card games para vocês, para que vocês possam cada vez mais se interarem desses, né? Ficarem a par. Às vezes vocês nem sabem que existiram tal card game. Então, usualmente aí nós vamos, frequentemente a nossa ideia é trazer mais card games para vocês, outros títulos, né? Para que vocês acabem entrando nesse mundo de card games aí que foram descontinuados, né? Às vezes as pessoas ficam só naqueles de sempre, né? Nos famosos aí, Pokémon, Magic e Yu-Gi-Oh! Mas existem muitos card games de valor, muitos card games com ótima qualidade, com ótima mecânica e que por algum acaso do destino eles se encerraram, né? Mas que eles são ótimos para jogar. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, coloquem nos comentários. Se eu puder, eu vou estar respondendo. Se a Roberta olhar algum comentário com alguma dúvida, ela vai responder também. Assim como os próprios players, né, que vão estar acompanhando aí o nosso canal. É uma comunidade muito bacana, é uma comunidade muito unida. Então, provavelmente eles vão ajudar no que qualquer um tiver de dúvida, beleza? Pessoal, para quem gostou, deixa o like aí, se inscreve no nosso canal. A gente vai estar fazendo esse projeto aí com muita dedicação, com muito carinho, para que todos vocês possam aproveitar desses card games aí que estão sumidos, né? Mas a gente vai resgatar todos eles. Beleza? Um abraço!